Yimot Mashiach. Aqui o Rebbe nos explica um fenômeno que à primeira vista poderia parecer até incompreensível, relacionado com a revelação da parte mística, esotérica da Torá, segredos da Kabbalah, da Hassidut, etc., que isso veio a ocorrer justamente nas gerações derradeiras, nas últimas gerações da nossa história, a geração que precede a vinda de Mashiach. Nunca nós tivemos uma revelação tão grande, tão larga, tão extensa, de segredos místicos, de conceitos esotéricos, da parte profunda da Kabbalah. O que isso significa? Que nós somos merecedores dessas revelações, nós somos pessoas muito espiritualizadas. Na realidade, pelo que nós temos descrito nos nossos livros, as nossas últimas gerações, em comparação às gerações anteriores, são extremamente inferiores em termos espirituais. Então, por que e como pode ser que justamente nas nossas gerações tenha havido uma revelação tão intensa desses tesouros ocultos, desses tesouros maravilhosos, envolvendo todos esses segredos místicos e profundos da Torá? Então, sobre isso, disse o Rebbe, Lichorá efshar lishol, aparentemente a gente poderia perguntar, poderia questionar, Kivan shemedor midor ledor mitosef biridat adorot, uma vez que de geração em geração tem ocorrido um descenso, uma recaída espiritual, tem se diminuído a espiritualidade, nós temos diminuído, caído em termos espirituais. Ainda na linguagem do Talmud ele disse: os primórdios eram imbrishonim bnei melachim anu bnei anashim. Se nós podemos dizer que os sábios primórdios eram como anjos, então nós não passamos de seres humanos. E se eles não eram apenas seres, se eles fossem apenas seres humanos, então nós não chegamos a nos assemelhar sequer a animais. Enfim, então se fala que as gerações anteriores, em termos espirituais, eram muito mais capacitadas, eram muito mais elevadas. Principalmente ainda mais, de forma mais acentuada, nessas últimas gerações que são chamadas na linguagem talmúdica e mística os tornozelos, os calcanhares de Mashiach. Também tornozelos e calcanhares, porque assim como o calcanhar é a parte mais baixa do corpo, e muitas vezes também das partes mais insensíveis, também no corpo geral das almas, as almas nossas contemporâneas que vivem na última geração, que precede a vinda de Mashiach, são chamadas de almas como tornozelos, calcanhares, que estão num plano muito baixo. São aquelas almas presentes na geração anterior a Mashiach. Mas se somos então dotados nessas gerações de almas ou de uma espiritualidade tão baixa, inferiorizada, pergunta o Rebbe, Keitzad itachen shedavka az nigleta ובהרחבה פנימיות התורה יותר מבדורות הראשונים. Então, como é possível, como é concebível que justamente nessas gerações nossas, as gerações mais baixas espiritualmente falando, as gerações mais inferiorizadas em termos espirituais, como é possível que justamente nessas gerações se revelou, e não apenas se revelou, mas de forma farta e abundante, essa parte profunda da Torá, essa parte sagrada, mística, esotérica, etc., como isso se revelou justamente nas nossas gerações, muito mais do que nas gerações anteriores. Explica o Rebbe, ve'abiur bazeh, דווקא על ידי עבודה למטה מגלים את העניינים הסתומים. Está explicado inclusive até nos livros místicos que justamente através do trabalho no plano inferior se revela os segredos ocultos יותר מכפי שישנם בגילוי מצד עצמו, mais do que aquelas coisas que estão expostas, que estão evidentes, que estão reveladas por si só. Ou seja, onde se encontram ocultos
os tesouros. Se a caça ao tesouro, onde se faz? Muitas vezes, para buscar o tesouro oculto, nós não vamos buscar no salão de uma bela casa, de um palácio, etc. Às vezes, onde está oculto o tesouro? Justamente na terra e no fundo da terra. E para chegar lá, mesmo que a gente tenha que escavar fundo, e a gente se suja de terra, de lama, de barro e etc., mas é lá que se encontra oculto, escondido o tesouro, ou até como uma mina, onde a gente busca pedras preciosas, ouro, diamantes, metais nobres, etc., justamente nas profundezas mais baixas da terra. A pessoa não vai procurar diamantes não no mármore, não no chão de madeira e etc., mas justamente na terra e no fundo da terra. Sim, é explicado nos livros que onde se encontram as coisas mais preciosas, justamente onde elas estão ocultas, encobertas, justamente nos níveis mais baixos, nos planos mais inferiores. Por isso, nos diz o Rebbe que em termos espirituais também acontece a mesma coisa, e esse é o motivo e a razão que justamente nas nossas gerações mais baixas, inferiorizadas em termos espirituais, acabou se revelando os maiores tesouros da Torá, a parte mística esotérica. Ou seja, daqui a gente entende, a partir desse conceito a gente entende que justamente através do nosso trabalho, do nosso esforço espiritual, justamente na época da Galut e na escuridão espiritual, nas trevas espirituais do Galut, do período de exílio, o Bifrat Bedorot Achronim, especificamente nessas últimas gerações, que são gerações, em termos espirituais, muito baixas, muito abaladas, mas justamente nessas gerações, pelo fato de nós estarmos lá no fundo, no lugar mais baixo, Midgalim, Amayanot, de Primiut Torá, lá acabam se revelando os maiores tesouros, aí se revelam o mesmo quando a gente escava para revelar um manancial de água, uma fonte de água. Então diz o Rebbe da mesma maneira, se escavando na terra no fundo, aí se revelam as fontes puras de Primiut Torá, da parte profunda e mística da Torá. Por isso nós temos visto que vem se acrescentando cada vez mais, desde os últimos séculos, mas ainda mais acentuado nas últimas décadas, vem se acrescentando cada vez mais de geração em geração, maiores revelações no campo profundo e místico da Torá, justamente através desse descenso, dessa descida e queda espiritual, dessas gerações baixas, inferiorizadas espiritualmente, que estão lá embaixo, quanto mais as gerações vão passando e vão ficando mais baixas, é como se a gente estivesse escavando mais fundo e acabam se revelando esses mananciais, essas fontes de ensinamentos profundos, místicos, esotéricos da Torá, que conforme as gerações vão se passando e aproximando-se a chegada de Mashiach, vão se revelando de forma mais intensa e profunda.